Boa tarde a todos! No programa de hoje, atendendo o pedido do nosso ouvinte Marcos Toledo, trataremos sobre o país atualmente conhecido como República Democrática do Congo ou ainda Congo-Kinshasa. Interessante falar que o nome já passou por várias variantes, sendo elas Reino do Congo, Congo Belga, Zaire e, enfim, outros. Este país, de clima tipicamente equatorial e tropical, se encontra no coração da África, a África Central. Bom, ele é considerado um dos países mais ricos do mundo em recursos naturais, sendo por vezes apontado como o segundo mais biodiversificado, atrás apenas do Brasil. Tornou-se independente da Bélgica em 30 de junho de 1960 e é desde então considerado um dos mais pobres países do mundo, tendo um dos menores valores de PIB nominal per capita em 2013 em penúltimo lugar à frente apenas do Burundi, segundo dados do IBGE. A República Democrática do Congo é o quarto país mais populoso do continente africano, atrás apenas da Nigéria, da Etiópia e do Egito, e é o 16º do mundo. Mas enfim, para entender tudo isso, vamos partir da história do Congo, para ver tudo bonitinho. Emergiu como reino após 1350 pela força do rei Nimilukene, junto com o seu povo Congo ou Bakongo. No início do século XVI, a presença deste reino se espalhou para o norte e sul de Foz do Rio Congo, comportando 300 mil quilômetros quadrados de área e uma população com cerca de 3 milhões de pessoas. Era um estado relativamente centralizado, em que a monarquia era sagrada, como o Antigo Egito e na Europa no século XVII, embora de caráter eletivo. Os agricultores e comerciantes congoleses eram famosos por forjar o ferro e possuírem uma produção altamente valorizada de tecidos, mineração de cobre, produção de chumbo, armas e cerâmica. Havia o culto dos antepassados, como os antigos romanos, e possuía entre suas divindades os chamados espíritos territoriais. Durante seu processo de expansão marítimo-comercial, os portugueses abriram contato com as várias culturas que já mostravam consolidadas pelo litoral e outras partes do interior do continente africano. Em 1483, o navegador português Diogo Cão, um dos principais navegadores, alcançou a foz do rio Zaire, que se tornou mais tarde o rio Congo, situado no Reino do Congo. Este estado centralizado denominava a parcela centro-ocidental da África. A principal cidade do reino era Banza. Dentre a composição do reino, calcula-se mais de 200 etnias, sendo que muitas eram herdeiras da expansão banto, principalmente os bakongos. Apesar da existência dessas subdivisões na configuração política do Congo, o rei, conhecido como Manicongo, tinha o direito de receber o tributo proveniente de cada uma das províncias dominadas. É importante frisar que, apesar da feição centralizada, o Reino do Congo contava com a presença de administradores locais, provenientes de antigas famílias, ou escolhidos pela própria autoridade monárquica. O comércio era realizado através do escambo, que são as trocas, ou ainda com a adoção do nizimbo, uma espécie de concha somente encontrada na região de Luanda. O contato dos portugueses com as autoridades políticas deste reino teve grande importância na articulação do tráfico de escravos. Parte dos escravos que trabalhavam na exploração aurífera do século XVII, principalmente em Minas Gerais, eram provenientes da região do Congo e de Angola, através de acordos feitos entre as autoridades congolesas e os portugueses. A ajuda militar portuguesa também foi crucial para o monarca congolês derrotar seus inimigos, como o reino Batek. As armas de fogo europeias foram decisivas na vitória e muitos prisioneiros foram levados. Portugal ajudou e bancou a construção da capital e, como qualquer conquistador, nunca deu nada de graça. Para isso, exigiram de contrapartida para essa cooperação a conversão dos africanos ao cristianismo. Mas calma lá, os negros sabiam o que eles estavam fazendo. Eles só permitiram a entrada dos portugueses e aceitaram o cristianismo por interesse do comércio com Portugal. Em 1491, os primeiros missionários brancos construíram igrejas e escolas naquela região. O rei Ninzagwa Ninkinyu teve que aceitar o batismo em 3 de maio de 1491 e tomou o nome de João I, inaugurando uma longa série de monarcas cristãos congoleses. Uma grande parte da população, até mesmo o rei, se recusou a aceitar todos os princípios do cristianismo, como aquele que proibia a poligamia. Em 1506, João I morreu e queria como seu sucessor um de seus filhos que não era cristão e era apoiado pelos tradicionalistas do reino. Mas outro filho do rei, o Nzinga Mveba, um católico convicto,
Com o apoio da assistência dos portugueses, derrotou o escolhido de João I, ascendeu ao trono e foi batizado como Afonso I, que foi de 1506 até 1543, e houve uma série de sucessões ao trono. Agora, a gente vai explicar um pouquinho das 3 guerras congo-portuguesas, que são fora das guerras civis. Em 1624, houve o ataque da frota do almirante Piet-Henri a Luanda no final da Primeira Guerra Congo-Portuguesa. Ele servia ao Estado holandês. O objetivo era expulsar os portugueses de Angola e propôs aos holandeses uma força conjunta para isso, em troca de ouro, prata e marfim. A tensão continuou em meio a tentativas por parte dos portugueses de colocar sobre a autoridade chefes locais que respondiam ao rei do Congo, cuja aliança com os holandeses se efetivou em 1641. E só para lembrar, durante o século XVII, a Holanda, a Inglaterra e a França estavam se ressurgindo como potências. Uma nova investida holandesa em Angola, já 20 anos depois, dá início à Segunda Guerra Congo-Portuguesa. No contexto da Terceira Guerra Congo-Portuguesa, que durou de 1646 a 65, ocorre a decapitação do rei, que era conhecido pelo nome católico de Antônio I, que foi vencido na Batalha de Ambuila em 29 de outubro daquele ano, dando início à Primeira Guerra Civil do Congo. Na Conferência de Berlim de 1885, que dividiu a África entre as potências europeias, Leopoldo II recebeu o território como possessão pessoal, chamando-o de Estado Livre do Congo. Na Conferência de Berlim de 1885, que dividiu a África entre as potências europeias, Leopoldo II recebeu o território como possessão pessoal, chamando-o de Estado Livre do Congo. A conferência teve como objetivo organizar a ocupação da África pelas potências coloniais, resultando em uma divisão que não respeitou a história, nem a cultura da região. Em 1808, o Estado Livre do Congo deixou de ser propriedade da coroa por conta da brutalidade do regime comandado por Leopoldo II, ter sido exposto na imprensa ocidental, e tornou-se colônia da Bélgica, chamando de Congo belga. Vale ressaltar que o Estado independente do Congo não era independente, mas uma propriedade de Leopoldo. O território congolês permaneceu sob controle belga durante todo o final do século XIX e o início do século XX, passando pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, até o início da segunda metade do século. Sabidamente, após o encerramento da Segunda Guerra, o mundo se deparou com um conflito ideológico expresso na forma da Guerra Fria, e é justamente nesse período em que o Congo consegue o respaldo necessário para adquirir sua independência. A libertação congolesa da Bélgica ocorreu no mesmo contexto em que vários países vizinhos também se descolonizavam. Todos eles se aproveitaram da conjuntura favorável posta naquele momento histórico, na qual os impérios europeus haviam pedido forças para as duas potências ascendentes na Segunda Guerra Mundial, que são os Estados Unidos e a União Soviética. Assim, na década de 50, o líder nacionalista Lumumba começou a se impor, se tornando extremamente popular, e seu movimento pela independência do país foi crescendo continuamente. Em 1960, de forma totalmente inesperada, os belgas decidiram se retirar. Sem ter passado por uma preparação prévia para assumir o governo, a liderança nativa teve dificuldades para se organizar. Joseph assumiu como presidente e Lumumba como primeiro-ministro. A declaração da independência em 1960 foi marcada pelo confronto interno entre os representantes do movimento nacionalista, o qual, no entanto, refletia os interesses externos das potências. Assim, uma rebelião explodiu na província de Katanga. O movimento era liderado por Moisés Tshombe, apoiando e financiando por empresas ocidentais assustadas com as tendências nacionalistas e socialista de Lumumba. Tentando conciliar, Kasavubu afastou Lumumba do governo. Ao procurar apoio popular para voltar ao governo, Lumumba foi sequestrado e entregue aos rebeldes de Katanga, quando foi assassinado. Este se tornou um dos principais símbolos da luta anticolonialista africana. Para evitar uma guerra civil, a ONU enviou tropas. Em 1964, as tropas se retiraram, pois a região estava pacificada. Porém, Tshombe, que tinha fugido, voltou e tentou assumir o governo. Contava com o apoio dos governos ocidentais.
Uma rebelião de partidários de Lumumba foi rapidamente esmagada, com grande derramamento de sangue. Em 1965, surge um novo personagem, o general Joseph Mobutu, que deu um golpe de Estado pró-ocidental e implantou uma ditadura. Em 1971, o nome do país foi mudado para Zaire. Sobre Mobutu. O apoio dos Estados Unidos deu a ele o governo, o tornando ditador durante 32 anos. Ele transformou o Congo em seu quintal particular. Mobutu foi sempre financiado pelos Estados Unidos e pela França, por ser anticomunista e por liberar a exploração capitalista ocidental nas minas do Congo. O seu governo é considerado um dos mais cruéis e corruptos do mundo. Além disso, foi considerado um dos homens mais ricos do mundo. Até o momento, as consequências da divisão arbitrária do Tratado de Berlim haviam sido pouco sentidas dentro do território congolês. O país, apesar de ter diferentes etnias dentro do seu território, não tinha enfrentado grandes conflitos étnicos, diferentemente em países vizinhos, como a Ruanda. A maioria étnica não convivia pacificamente com a minoria, inimigas históricas, que motivou os ocorridos em 1994, que viriam a refletir profundamente na história congolesa. Em 1994, ocorreu o genocídio de Ruanda e o fluxo migratório dos refugiados. Este conflito ocorreu entre os grupos étnicos Hutus e Tutsis. Segundo a ONU, durante 100 dias de genocídio de Ruanda, os Hutus mataram aproximadamente 800 mil Tutsis e Hutus moderados. Após esse genocídio, os responsáveis pelas mortes foram de Ruanda para a República Democrática do Congo e lá forçaram o presidente da época, que era o Mobutu Sese Seko, que estava no poder desde 1965, a se exilar, e o líder dos Hutus, o Laurent Kabila, passou a ocupar o cargo. Problemas sociais. Vamos começar com os conflitos internos, que tiveram origem no genocídio de Ruanda e ocorrem por conta das rivalidades étnicas entre as inúmeras tribos que residem lá e também as brigas por recursos naturais, já que é um país rico em diamantes, cobre, cobalto, ouro e nióbio. Após assumir o cargo de presidente, Laurent Kabila se dissociou dos patrocinadores de Ruanda, que passaram a apoiar a rebelião contra o próprio Kabila. A região toda se envolveu no conflito, gerando uma guerra civil. De um lado, tinha o governo da República Democrática do Congo, a Angola, Zimbábue e Namíbia. E, do outro lado, tinham os rebeldes que eram contra o governo, a Uganda, Ruanda e Burundi. Este confronto ficou conhecido por algumas pessoas como a Guerra Mundial da África, mas este termo não é adotado para todo o mundo. Kabila foi assassinado em 2001 pelo seu guarda-costas e, com isso, assumiu seu filho, Joseph Kabila. A ONU realizou, também em 2001, uma investigação sobre a exploração ilegal dos recursos naturais do Congo e descobriu que o conflito virou, em sua grande maioria, uma guerra para obter os 5 principais recursos minerais, já citados anteriormente. No ano seguinte, em 2002, houve o início da retirada das tropas estrangeiras e, em 2003, com o estabelecimento de um governo provisório e a promessa das eleições democráticas, este conflito chegou ao fim. Porém, os conflitos novos vão começar. Joseph Kabila foi reeleito em 2006 e atuou para que vários grupos de rebeldes se reunissem ao exército congolês. Porém, o líder rebelde Laurent Nkunda formou uma milícia que, segundo ele, era para proteger os poucos Tutsis que ainda residiam no país. Hoje, os conflitos internos entre o Congresso Nacional de Defesa do Povo, Nkunda, e o exército congolês começaram a marcar o país. Houve um período de trégua entre janeiro e agosto de 2008, porém, os rebeldes da etnia Tutsis, comandado por Nkunda, voltaram a atacar e o exército congolês ainda está os enfrentando. A violência na província Kivu do Norte, que se localiza ao leste da República Democrática do Congo, já deixou 250 mil pessoas desabrigadas desde o final de agosto de 2008, provocando uma ameaça de poder ocorrer uma guerra muito mais ampla. Será que vai ocorrer uma Segunda Guerra Mundial Africana? Agora, nós vamos falar sobre as doenças.
A República Democrática do Congo sofre muito com as doenças cólera, HIV, sarampo, a doença do sono, ebola e a malária. Sofrem também com a falta de investimento na saúde, e isso reflete na falta de infraestrutura e equipes médicas adequadas. A necessidade de atendimento médico é normal, e a população precisa lutar, precisa andar durante horas para chegar ao serviço mais básico de saúde. A negligência com o sistema de saúde acarretou no aumento das taxas de mortalidade infantil e materna, fazendo a expectativa de vida ser uma das menores no mundo. As medidas para a prevenção das doenças é extremamente fraca. O programa de imunização expandida, junto com a falta de vacinação, cria uma emergência permanente para o país, fazendo com que as doenças que poderiam ser curadas facilmente sejam doenças muito mais perigosas. A malária é a principal causa de morte, sendo que, em 2011, 1/3 da população do país possuía malária. Eles sofrem também com a epidemia do sarampo desde 2010. O surto de cólera está sendo combatido desde 2011, mas a ameaça de uma epidemia de cólera aumenta com a chegada da época das chuvas. E também, apenas 12% dos pacientes que possuem AIDS estão recebendo tratamento. 95% das mulheres grávidas não possuem acesso a tratamento. E muitos casos de AIDS acontecem por conta dos anjos da morte. Essa denominação surgiu a partir das prostitutas que têm AIDS e falam para o homem que elas têm essa doença, para assim ele contrair a AIDS tendo relação com ela. Isso foi muito comum no período de guerra, porque o rapaz que tinha AIDS era dispensado do serviço militar, e ele acreditava que poderia curar a sua doença facilmente e seguiria a sua vida normal. Metade dos casos de tripanossomíase, que é a doença do sono, são registrados na República Democrática do Congo. Ela é transmitida por meio da picada do mosquito Testes infectado e é fatal se não for tratado. Uma doença muito famosa lá é a ebola, que viveu neste ano o seu 9º surto. Essa doença é conhecida como febre hemorrágica ebola. Ela é mortal e a taxa de óbito é de 90%. A infecção em humanos ocorreu pela primeira vez com o contato de um humano com a cara de um morcego envenenado. Como esse morcego pegou, até hoje ninguém sabe. Porém, esse contato se dá hoje em dia através de pessoa para pessoa ou através de animais para pessoas, geralmente com contato com a carne do animal infectado. Uma parte obscura dessas questões sociais são os diamantes de sangue. Por que eles receberam esse nome? Bom, vou explicar. Eles receberam esse nome porque o governo começava a escravizar crianças, mulheres ou qualquer um que pudesse cavar para procurar diamantes. E muitas vezes, quando eles pegavam esses diamantes, eles trocavam por armas para ter guerras entre as tribos que vivem lá. E muitas dessas tribos, elas também estavam procurando diamantes. Então, esse nome ficou assim porque até chegar na Europa para ser comercializado, muitas pessoas morriam. Então falavam que esses diamantes já estavam manchados com o sangue de muitas pessoas até chegar para serem revendidos. Economia. A maior parte do povo da República Democrática do Congo se dedica à agricultura. E entre as principais culturas cultivadas ali estão a mandioca, a cana-de-açúcar, a banana de São Tomé, milho, azeite de dendê, amendoim e arroz. Também é muito comum se produzir café, algodão e borracha. A segunda atividade econômica mais importante é o seu comércio, que depende dos ricos recursos naturais do país. A República Democrática do Congo é um dos principais produtores de diamantes do mundo. Seu território também possui várias reservas, como de petróleo, carvão, cobre, cobalto, zinco e ouro, que é muito comercializado e exportado. Culturas e curiosidades. Na República Democrática do Congo é falado mais de 200 idiomas. Isso por causa das suas centenas de grupos étnicos, além do francês, sua língua oficial. Os recém-nascidos só passam a ter um nome após ultrapassarem 1 ano de vida. Antes disso, são simplesmente o bebê. Qualquer música do Congo, fora da África, é chamada de soukous, que era uma dança popular do final dos anos de 1960.
O termo rumba também é usado para se referir às músicas congolesas. Papa Wemba é uma figura muito importante para a música congolesa. É impossível competir com ele em questão de importância musical. Independente do sucesso de qualquer outro artista e qualquer outro momento popular que esteja ocorrendo no Congo, quando se pensa em rumba, o primeiro nome que vem em mente sempre será o do Papa. Uma de suas canções se chama Analengo. E ele não é apenas um artista mais popular da África, ele também é uma figura proeminente na world music. Deixarei aqui na descrição um link para vocês poderem ouvir essa música do Papa também e conhecer mais sobre ele caso haja algum interesse. Franco é considerado o rei da rumba, e uma de suas músicas mais famosas leva o título de Mamou, e é muito conhecida pelo seu ritmo dentro e fora da República Democrática do Congo. Agora eu vou deixar um trechinho dela para vocês ouvirem aqui, e para quem tiver interesse de conhecer mais o trabalho dele e as suas músicas, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem acompanhar e quem sabe conhecer um novo estilo que agrade seus gostos também, né? Os congoleses, para se referirem às suas próprias músicas dentro do Congo, usam o termo Musiki-Nabizo, que na tradução seria nossa própria música. O rio foi e ainda é uma das principais linhas ativas para a população. Botes, além de transporte, também funcionam como mercados, clínicas e bares. Apesar de possuírem salas lotadas, conseguem educar suas crianças de 6 a 16 anos. Porém, muitos decidem não fazer o ensino médio. E quase não existe analfabetismo. O cristianismo é a religião predominante, seguida por cerca de 95% da população. As pessoas que não são cristãs são ou muçulmanas ou adequas a uma religião local e tribal, cujos fiéis acreditam que seja a religião de seus ancestrais e devem ser seguidas. É um dos países mais industrializados da África. Há fábricas produzindo têxteis, sabão, bebidas, tabaco, cimento, vidro, cerveja e refrigerantes. A manifestação cultural mais importante para o povo congolês são as estátuas esculpidas em madeira, muito famosas por toda a África. O Congo é um dos países onde está localizado o segundo maior bloco de florestas tropicais, que só perde em tamanho para a Amazônia. Entre esses 7 países que englobam o bioma está a República Democrática do Congo, República do Congo, Gabão, Camarões, República da África Central, Guiné Equatorial e Angola. Um de seus grandes atrativos são os gorilas acima da média, que dão cerca de 5 pessoas por quilômetros quadrados, o tamanho de um dos gorilas. Porém, por conta da sua péssima localização, onde passam horas de viagem em rio e precisam pernoitar em tendas, aquela área ainda não foi mapeada corretamente. Falta muita parte para ser estudada. 3 principais florestas podem ser identificadas: a floresta tropical perene, a floresta tropical semidecidual e os pantanais, que são as margens do rio Congo e Sangará. O território congolês faz fronteira com 9 países. Entre esses países estão Sudão do Sul, República Centro-Africana, Uganda, Ruanda, Tanzânia, Burundi, Zâmbia, Angola e República do Congo. Seu país tem apenas um acesso a uma faixa litorânea muito pequena, que dá ao Oceano Atlântico, no seu extremo oeste. Sua bandeira é composta de 3 cores: azul, amarelo e vermelho.
possuindo uma estrela no canto superior esquerdo de quem vê. Aos interessados em conhecer o Congo, devem saber que existem praias lindas por lá, mesmo com a sua pequena faixa litorânea. Já para aqueles que curtem a vida noturna, o Congo talvez não seja o mais recomendado para isso, já que ele não possui nenhuma referência de show ou casa que possa alegrar a sua noite. O Congo possui apenas 8 feriados durante todo o seu ano, isso contando os variáveis por religião, como o Natal, a Sexta-feira Santa e a Segunda de Páscoa. Durante a semifinal da Copa do Mundo, o Congo tinha a sua presença em um time formado durante todo o jogo. Agora você deve se perguntar como isso é possível, sendo que a final foi contra Bélgica e França. Então eu te respondo, mais da metade dos jogadores de ambos os times são naturalizados ou nascidos na República Democrática do Congo. Isso leva em conta que muitos jogadores saem do Congo por conta da sua vida difícil e da dificuldade de seguirem seus sonhos, e vão tentar a vida em suas antigas colonizadoras, como França e Bélgica. Lukaku disse em uma entrevista, abre aspas, quando jogo bem, falam da Bélgica sobre o atacante belga. Quando jogam mal, falam do atacante belga com raízes congolesas. Fecha aspas. Isso só demonstra mais quanto o preconceito com os africanos e os congoleses, muitas vezes emigrantes, ainda é muito existente. O Congo possui apenas 8 feriados durante todo o seu ano, isso contando os variáveis por religião, como o Natal, a Sexta-feira Santa e a Segunda de Páscoa. E, infelizmente, o Saber Mais está chegando ao fim. Se você gostou, não esqueça de compartilhar com seus amigos, porque conhecimento sempre é bom, não é? E, se você quiser saber mais sobre o Congo, deixaremos aqui na descrição alguns links para você poder aperfeiçoar a sua pesquisa. Se você estiver fazendo algum trabalho, muitos desses links podem te ajudar para você responder todo o questionário do seu professor. E agora, se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, talvez uma resposta que não foi respondida, não hesite em nos procurar. Aqui nos comentários mesmo você pode colocar a sua pergunta, colocar qual foi a sua dúvida durante todo o nosso podcast e nós iremos te responder o mais rápido possível. Se os links não te ajudarem, nós iremos te ajudar. Também comente qual o tema você quer para o próximo podcast, um país, uma cidade, talvez alguma estátua, um monumento, nós iremos fazer sobre o que você precisar. Gostaríamos também de nos desculpar, pois não sabemos direito nem francês e nem a língua africana, então muitos nomes são difíceis de pronunciar, então acabamos pronunciando errado. Se você souber que pronunciamos algum dos nomes ditos até agora errado, por favor, comente corrigindo e nós iremos deixar o seu comentário fixado para que as pessoas possam ver que nós erramos e você está nos ajudando a sempre melhorar. E agora, para fechar a programação com uma chave de ouro, iremos deixar nesses minutos finais para vocês poderem conhecer e apreciar o hino nacional da República Democrática do Congo. Ouçam com muito carinho e o link com a letra estará aqui na descrição para vocês poderem acompanhar, pesquisar tradução e etc. Obrigada a todos que acompanharam até aqui. Iremos continuar sempre com um ótimo trabalho para ajudar todos aqueles que querem sempre saber mais. E agora, fiquem com o hino nacional da República Democrática do Congo. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté.
don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours.